Fala, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Meus amigos, depois de uma derrota humilhante como foi a de ontem, né, que pra mim foi humilhado o Vasco. Achou que ia vencer o Bahia e... Bom, pessoal, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Sei que é difícil, hoje um dia difícil para todos nós vascaínos, a cabeça ainda tá inchada, mas dá força aí pro canal continuar crescendo aqui e a gente trazendo conteúdos ótimos aqui para vocês, conteúdos de qualidade. Bom, pessoal, ontem o Vasco jogou pessimamente. O Vasco não foi aquele Vasco que a gente está acostumado a ver em São Januário e muito por isso no final da partida o Luxemburgo disse que o Vasco vai brigar até o fim para não ser rebaixado. Essa é a briga do Vasco, é a primeira vez que ele admitiu isso, porque ele viu realmente a qualidade do time. Ontem foi bem visível de que o Vasco é um time fraquíssimo, que o Vasco é um time do nível da Chapecoense, do Avaí e do CSA. E vai brigar para não ser rebaixado, como tá lá o Fluminense e outros times também. E vamos torcer para que se livre igual foi o ano passado, porque se for rebaixado, meus amigos, pode fechar as portas, porque a cota da televisão vai ser 6 milhões, se nem com a cota de 40 milhões a gente está sobrevivendo, imagine com 6. Vai ser um absurdo. O Vasco pode acabar que não vai ter torcedor que vai resgatar o time. Vai ser muito difícil a recuperação e esses jogadores têm que saber disso, estar cientes que isso pode acontecer com a instituição e eles ficarão marcados na história por ter acabado com o Vasco e, logicamente, o Alexandre Campelo, que é o grande culpado, na minha maneira de ver. Todas as vezes que o time perde, aparecem os culpados, mas o Alexandre Campelo ele já é o culpado, já é desde o ano passado, já não é dessa temporada, não é da derrota contra o Bahia, ele é culpado desde quando ele deu o golpe num planejamento de um presidente que iria assumir, que foi eleito pelos torcedores e não pôde assumir a presidência devido a um golpe. E isso manchou a história do Vasco e agora o Campelo está tentando se redimir aí com a história do CT. Sabe que é uma excelente ideia, que se der certo, se sair do papel e tiver lá construindo o CT, será um ótimo avanço aí para o Vasco. E o Campelo será o presidente que deu um passo à frente para esse projeto acontecer. A administração dele, a gestão dele em termos de futebol é horrorosa, é péssima. Contratações horrorosas, diretor de futebol, contratou Alexandre Farias, ninguém sabia quem era Alexandre Farias, contratou esse André Mazuco, o cara estava no Paraná clube rebaixado o ano passado e só dirigiu clubes pequenos. O clube maiorzinho, mediano foi o Curitiba e ele não sabe a grandeza do Vasco, não conhece o clube, não sabe a demanda que a torcida precisa em cima do time. Até porque ele nunca trabalhou em um clube grande. Isso é difícil, a situação está complicada e cada vez mais a gente vai vendo os adversários se distanciar. Uns times que o Vasco poderia estar à frente do Vasco mesmo, o próprio Goiás, Fortaleza, Ceará, todos esses times estão à frente do Vasco. E o Vasco fica aí naquela se vai ou cai, entende? Aí fica difícil pro torcedor, o torcedor apoia, lotou São Januário, o torcedor tá com o time até o fim, mas infelizmente o time tem que mostrar trabalho, mostrar capacidade, né? Porque tem alguns jogadores que não tem como mais a gente aturar. Iago Pikachu no Vasco, não tem, cara. Ontem foi um jogo horroroso, o Pikachu, um jogo péssimo dos jogadores do Vasco. Felipe Bastos, horrível. Não gostei do time do Vasco ontem. O Marrone, muito fominha. Eu sempre tô aqui falando sobre isso porque eu vejo isso em todos os jogos. Ele mata os contra-ataques do Vasco, ele prende muita bola, ele tenta resolver sozinho. Não é assim, mas não tem com quem jogar. Não, a bola pode parar a bola, voltar a trocar com mais paciência. Por conta disso, o Vasco, por estar afobado, tomou os gols que tomou e do Bahia, né? Gols idiotas que só zaga de perna de pau toma, não é, meus amigos? De pelada aí toma. É inacreditável os gols que o Vasco tomou ontem. Vamos trabalhar para quem sabe a semana que vem vença mais um jogo fora de casa, né? Chapecoense, adversário direto. Se perder para Chapecoense, meus amigos, adeus, segunda divisão vem aí. Bom,
Também vamos falar aqui um pouco aqui do Valdívia, né, cara? O Valdívia tá com o pé fora aí do São Januário, o jogador nem foi relacionado ontem. Saiu notícia da ESPN do México que o jogador poderia estar indo para o Tigres lá do México. Um dos grandes clubes do México estaria interessado nele. O jogador pertence ao Internacional e o Vasco, com certeza, se pintar a proposta para o Inter, vai aceitar, não vai se opor ao Internacional e não deve se omitir em liberar o jogador, não é? O jogador que não também mostrou que veio, não joga nada e para mim não tinha nem estar no Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Comenta aqui embaixo o que você achou da partida de ontem. Foi uma péssima partida do Vasco. Comenta se você acha que o Vasco vai ter solução nesse Campeonato Brasileiro. E também comenta se você é a favor da saída aí do Valdívia. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas.